Amados irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui é o pastor Elior Nelas, pastor da Igreja Metodista Pentecostal, no Morro da Carolina, no Jacatirão do Caxias, congregação Jardim Santa Marta, Belfort Roxo, congregação Nova Campinas, Duque de Caxias, para ministrar mais uma aula da Escola Dominical. Nós utilizamos as lições bíblicas da CPAD, estamos no primeiro trimestre de 2026, e o título desse trimestre é a Santíssima Trindade, o Deus único revelado em três pessoas eternas. E desta vez vamos ministrar a lição número 11, o Pai e o Espírito Santo. Textual, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, Romanos 8,14. A verdade prática, o Espírito Santo nos liberta da escravidão no pecado, confirma nossa filiação em Cristo e nos conduz à herança eterna planejada pelo Pai. E a leitura bíblica em classe se encontra em Romanos 8, do 12 ao 17, e em Gálatas, capítulo 4, versículo 1 ao 6. Romanos 8. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viver segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Gálatas 4 nos diz, digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. A introdução de nossa lição de hoje é a ação do Espírito Santo na vida do crente. A ação do Espírito Santo na vida do crente é um dom do Pai e do Filho. Ele nos tira da escravidão do pecado, confirma nossa filiação em Cristo e nos assegura a herança prometida. Essa é uma obra trinitária que nos transforma por completo da condenação à comunhão, da carne à glória eterna. Nesta lição veremos como o Pai e o Espírito agem conjuntamente para garantir nossa adoção como filhos e herdeiros de Deus. Sempre a gente tem falado em cada lição, estudamos uma lição introdutória para entender o assunto da Trindade, depois estudamos 3 lições sobre a pessoa do Pai, 3 lições sobre a pessoa do Filho, e na lição passada estudamos a terceira sobre a pessoa do Espírito Santo, e nesta lição agora vamos estudar a relação entre o Pai e o Espírito, na próxima lição o Filho e o Espírito, e na última lição o Espírito e a Igreja, para encerrar esse trimestre maravilhoso de aprendizado da Trindade. Assunto difícil, assunto não de fácil compreensão, alguns teólogos dizem que a doutrina da Trindade talvez seja mais difícil de ser compreendida, mas necessário é estudar, é necessário se debruçar sobre o assunto, sobre a Bíblia Sagrada e poder então realizar esse estudo maravilhoso como temos feito até aqui para a glória do Senhor. Então, nessa ação aqui ele está falando especialmente da obra da salvação. O Pai planejou, o Filho veio executou, morrendo na cruz do Calvário e ressuscitando no terceiro dia, e o Espírito Santo, como a lição já disse aqui várias vezes, enviado pelo Pai e pelo Filho, veio para poder dar vida ao homem, convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, capacitar o homem, como vimos semana passada, com o Espírito Santo como capacitador. Então vamos ver mais algumas coisas aqui interessantes, São 3 pontos específicos onde ele quer nos falar. Livre da escravidão do pecado, confirma que somos filhos de Deus em Cristo e nos assegura a herança que foi prometida pelo Pai. Então vamos então ao primeiro ponto, o Espírito e as dádivas do Pai.
da escravidão à filiação. A Escritura revela que o salvo não vive sob o domínio do espírito da escravidão. Está aqui na parte A do versículo. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estás em temor. Essa expressão grega, pneuma douleia, ou seja, espírito de escravidão, aponta para o estado de servidão ao pecado e ao medo da punição que caracterizava a vida antes da conversão. Aí ele vai citar aqui para nós Gálatas 3:10 e 4:3. 4:3 está na nossa lição. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei. A lei, embora santa, não pode produzir liberdade. É isso mesmo, pastor? Vamos começar aqui. Até porque é importante, temos falado em muitas das lições passadas, que ainda, infelizmente, algumas pessoas que pertencem a alguns grupos sectários e heréticos acham que vão ser salvos por cumprir a lei. E nós não temos essa condição. Assim, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. É o que ele vai dizer aqui, a lei, não é que a lei seja ruim. Mas vamos ver aqui. Logo tornou-se o bom em morte? De modo nenhum, mas o pecado, para que se mostrasse o pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Nós vamos comentar isso aí depois. Ela revela o pecado, mas não concede poder para vencer. É isso mesmo, pastor? Vamos lá. Romanos 3, versículo de número 20. Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Depois a gente comenta também isso. Entretanto, sob a graça divina, o crente recebe o espírito de adoção. Romanos 8, 15b. Essa frase grega, pneuma, uiothesia, que seria o espírito de adoção, aponta para a nova identidade em Cristo, um vínculo de afeto e de perdão. Não somos mais escravos, mas filhos. 1 João 3:1. Vamos lá. 1 João, capítulo 3, versículo de número 1. Vede com grande amor, nos tem concedido do Pai, fossem chamados filhos de Deus, por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Essa filiação nos livra do medo e do poder do pecado e nos convida à comunhão com o Pai. Algo importantíssimo precisamos entender nesta lição. Acho que um dos pontos principais aqui, nós estamos falando no trimestre inteiro, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, a nossa relação com o Pai. Daqui a pouco nós vamos ver a questão de poder chamar Deus de papai, mas todos somos filhos de Deus, como alguns hoje, inclusive teólogos liberais, querem ensinar isso no meio da igreja. Não importa o que você esteja fazendo, se você está cumprindo ou não a lei, você então, a lei de Deus, a lei de Cristo, você é filho. Não. Já falamos várias vezes, repetimos já, João capítulo 1, versículo 12. Veio para o que era seu, os seus não receberam, mas todos quantos receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então o filho de Deus é aquele que aceita Cristo como Salvador. Nós estamos condenados à morte por causa dos nossos pecados. Nós pecamos e por isso estamos condenados ao inferno e à morte eterna. Deus, que já prometeu em 3,15, o proto-evangelho, falando para a serpente e ali com Adão e Eva, apareceu para toda a humanidade, o evangelho ali, e o evangelho é Cristo morrendo na cruz do Calvário, ressuscitando no terceiro dia, trazendo a salvação e a vida eterna. Quem não aceita Cristo como Salvador, continua em trevas, continua no pecado. Não é boas atitudes, boas ações. Puxa, fulano é tão bonzinho, fulano não fuma, não bebe, não joga, não se prostitui, enfim, é um bom pai, é um bom filho, é um bom marido, é um bom vizinho, é um bom amigo, é bom isso, é bom aquilo. Mas ele aceitou Jesus como único e eterno Salvador de sua vida. Ele entendeu que era pecador, porque nós pecamos sempre. Nós estamos sempre em pecado, porque temos essa natureza carnal. Então, o crente não vive em pecado repetidamente.
o crente não pode estar, como disse até o apóstolo São João lá, filhinhos, tenham tudo isso para que não pequeis, mas se pecar, tendo advogado. Mas estamos sujeitos ao pecado. Porque se houvesse um ser humano que não houvesse pecado, a lei de Cristo, esse estaria habilitado para morrer na cruz do Calvário. Então somos pecadores. Pecadores redimidos, pecadores comprados, pecadores justificados por causa de Cristo, não por nossas boas atitudes. Agora, quando estamos em Cristo, quando aceitamos Ele como único e eterno Salvador, o Espírito nos ajudará a que realmente possamos fazer as coisas que Deus quer que nós façamos e deixar de fazer aquelas que Deus quer que não façamos. Então, é mais ou menos um pouco isso aqui que está sendo falado neste ponto. Aí ele fala aqui, ó, nós não temos o espírito de escravidão, pneuma, douleia. Ele aponta para quê? Para a servidão ao pecado. Então, aquele que não tem Cristo é servo do pecado. Eu sempre tenho dito aqui, qual é o maior pecado que um pode cometer? Qual o pecado que vai verdadeiramente afastá-lo de Deus? É a incredulidade. É não crer que Cristo é o Salvador. Não crer que o sacrifício de Cristo é que nos purifica de todo pecado. Esse pecado cometido não pode haver perdão para ele, porque a pessoa não quer Cristo. Quando eu quero Cristo e eu aceito Ele como Salvador, como nós falamos aqui ainda há pouco, eventualmente eu posso pecar, mas eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, que Ele vai falar comigo, eu vou pedir perdão, e não vou pedir perdão dizendo a Deus, Senhor, eu dou esmola, eu dou dízimo, eu dou oferta, eu ajudo os pobres, eu sou um bom pai, sou um bom marido, sou um bom filho, sou isso, sou bom aqui, bom naquilo outro, então eu tenho o direito do perdão. Porque se eu fizer isso, não, as minhas obras, a minha justiça, como diz a Bíblia Sagrada, são como trapo de imundícia. O meu pecado, ele só é perdoado por causa do sangue de Cristo na cruz do Calvário. E aí, além disso, ele diz do medo, da punição. Porque a punição já foi paga pelo meu pecado. Cristo morrendo na cruz do Calvário. O meu pecado antes de aceitar Jesus? Sim, antes e agora, como crente, porque quando eu vou ao Pai pedindo perdão, eu vou em nome de Cristo pedindo, porque eu creio que o sangue de Cristo pode me purificar de todo pecado. Então é só isto, não há outra solução. Então eu não tenho mais o medo da punição, porque quem foi punido foi Cristo. Eu quero sim servir. A gente sempre fala, ter temor de Deus não é ter medo de Deus. Ter temor de Deus é ter reverência. É saber que Deus é santo e que nós também precisamos ser santos. Aí depois ele fala sobre o espírito de adoção, que é pneuma, uiotesia, que aponta para uma nova identidade em Cristo. Agora eu sou uma nova criatura em Cristo. Eu não tenho mais o espírito de escravidão, mas agora tem o espírito de adoção, só que a parte de adoção a gente vai falar mais na frente. E para terminar, ele diz aqui, essa filiação nos livra do medo do poder do pecado e nos convida à comunhão com o Pai. É muito profundo o assunto, mas a gente não pode ficar só no ponto 1 aqui, porque nós vamos seguindo e a lição vai nos trazendo mais ricos aprendizados para nós. Agora, a subdivisão 2, da rebeldia a filho legítimo. Como ele disse lá na introdução, essa obra trinitária vai nos levar da condenação à comunhão, da carne à glória eterna. Então vamos ver aqui. Antes da regeneração, éramos espiritualmente rebeldes. 1 Coríntios 12, 12. Eu nem vou ler. Por meio da graça, fomos transformados, e assim o Espírito testifica o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8, 16. Essa declaração refere-se a uma nova posição espiritual jurídica que está em João 1, 12, que eu já citei. Veio para o que era seu, o seu não receber, mas todos quando receberam, têm o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. O Espírito opera a adoção e confirma interiormente essa verdade, dando testemunho direto ao coração do crente. Então vamos lá ver. 2 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 22. Vamos lá. 2 aos Coríntios, segunda carta do apóstolo aos Coríntios, o qual também nos selou e deu penhor do Espírito em nossos corações. Os privilégios dessa dádiva incluem o direito de chamar Deus de Pai, pelo qual clamamos, Abba, Pai.
em que o aramaico Abba é a forma carinhosa para papai, e indica que em Cristo temos íntimo e livre acesso a Deus Todo-Poderoso. Aí nós vamos ler aqui Efésios 2,18, que depois tem referência também de Efésios, capítulo 2,11, no finalzinho aqui do ponto. Vamos ler aqui Efésios, Gálatas, Efésios 2,18. Vamos lá. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai e ao mesmo Espírito. E continuando, outro benefício do filho tornado legítimo é que ele se torna herdeiro de toda a riqueza de seu pai adotivo. Isso a gente vai ver mais no ponto 3. Portanto, lembrar de que vós, no outro tempo, erais gentios, na carne chamada circuncisão, pelo que na carne se chama de circuncisão feita pela mão do homem. Então, da rebeldia filho legítimo. É o que eu acabei de falar no ponto anterior. Nós, sem Cristo, éramos rebeldes. Pastor, mas eu não era aquele rebelde aí do mundo que faz isso, faz aquilo. Não. Aquilo não é uma rebeldia conforme o mundo, né? Vamos colocar assim, hoje até nem tanto, né? Mas o rebelde dos anos 80 usava um cabelão e não sei o que lá, alguns usavam um barbão e não sei o que lá, fazia algumas coisas excêntricas, é o rebelde. Não estou falando de ser rebeldia. Você pode ser o cidadão mais tranquilo do mundo. Ser um exemplo de cidadão aqui na Terra, cidadão terrestre. Se você não aceitou a Cristo, você está em rebeldia. Porque a rebeldia não é contra os princípios humanos, não é contra etiquetas da sociedade que dizem que você tem que viver assim ou que você tem que viver assado. É contra ao Deus. Porque voltamos a dizer, e vamos repetir isso talvez durante toda a lição, o homem pecou e destituído o estado da glória de Deus. O único caminho para receber a salvação é Cristo. E o homem agora não quer Cristo. Eu vou dar um exemplo, um péssimo exemplo. Qual é o único caminho para você entrar numa faculdade no Brasil? Ou faculdade pública, né? As privadas talvez não, mas já pública. É fazer o Enem. Foi assim que o Estado colocou. Então você vai ter que fazer uma prova chamada Exame Nacional do Ensino Médio, e você então vai ter a possibilidade de, aprovado, cursar a faculdade. Aí você termina o seu ensino médio, você quer fazer uma faculdade, mas você disse, eu não vou fazer o Enem. Não quero fazer o Enem, qualquer justificativa. Você vai conseguir entrar? Não. Então, Deus, eu não vou discutir com Deus, eu não vou dizer por que Deus, é como, não me lembro bem, não sei se foi Jó, alguém, como é que pode o vaso discutir, não, isso está no Novo Testamento, discutir com quem criou o vaso? Jó, citando Jó, né? Quando ele passou por toda aquela experiência ruim, né? Que ele perdeu tudo, perdeu a saúde, já no capítulo, se não me engano, 40, ele diz, Senhor, eu falei de coisa que não sabia, que não entendia. Então veja bem, meu amado irmão, como é que eu vou discutir com Deus? O plano que não aconteceu na hora do pecado de Adão e Eva, estava determinado antes da fundação do mundo, é que a segunda pessoa da Trindade, o Filho, viria a essa terra para morrer na cruz do Calvário. E depois o Espírito Santo viria, após a morte do Filho, o outro Consolador, Paracleto, mesma essência, para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Capacitar o homem para fazer a obediência. Esse é o plano. Não quero não, eu quero salvação por acender uma velhinha na esquina. Eu quero salvação por subir uma escada de joelho. Eu quero a salvação porque eu vou guardar um dia da semana, então eu guardando esse dia da semana, eu tenho salvação. Não inventem coisas. Isso é rebeldia contra Deus. Então, a rebeldia é o filho legítimo. Antes da eleição, eles chamam de rebelde. Veio a graça e o Espírito testifica com o nosso Espírito, somos filhos de Deus. Não sou eu que testifica com o irmão. Não sou eu que digo para você que você é um filho de Deus. Eu posso até falar, mas de repente essa minha avaliação pode estar certa ou errada.
Eu posso olhar uma pessoa por fora, como Samuel olhou um dos filhos de Jessé e disse, esse é o que Deus escolheu. Deus falou, você está vendo a aparência, eu vejo o coração. Então, eu posso ver por fora e fazer a minha avaliação. Mas é Deus, o Espírito Santo, que testifica dentro de você que você é filho de Deus. Então você deixa de ser um rebelde e passa a ser um filho. É uma nova posição espiritual jurídica. Depois a gente vai comentar um pouco sobre a questão da adoção lá na frente. Temos privilégios. Um dos privilégios maiores é chamar Deus de Pai. Papai. Ah, papai. Romano fala. Jesus falou, se expressou assim com o Pai, e lá em Romanos, Paulo nos mostra que nós também, como filhos de Deus, e somos filhos por adoção, por causa de Cristo, podemos também chamar Deus de papai. O Criador que fez tudo isso que você vê, o Criador todo-poderoso, onisciente, onipotente, todas as coisas, eterno, você pode chamar ele de papai, com toda a intimidade que o termo dá, porque você foi adotado em Cristo Jesus, se aceitou a Cristo como Salvador. E também ele diz aqui, temos um livre e íntimo acesso ao Deus Todo-Poderoso. Quando Jesus veio a esta terra e morreu e ressuscitou, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo e se abriu um novo e vivo caminho. Até o Antigo Testamento, só o sumo sacerdote poderia entrar uma vez por ano, levando o sacrifício por ele e pelo povo, no lugar santíssimo. Mas hoje não, está aberto e você pode ter intimidade com Deus e falar com Ele a hora que você quiser. E o final, que vamos comentar mais na frente, ele fala que como filhos adotivos, herdamos as riquezas que o pai deixou para o filho. Mas isso vamos deixar para comentar lá na frente, principalmente no ponto 3, que vai falar sobre esse assunto. E agora vamos das trevas à plenitude do Espírito. No outro tempo, vivíamos em trevas espirituais. É isso mesmo, pastor? Efésios 5:8. Veja que o nosso texto é Romano, texto bíblico básico da lição, Romanos e Gálatas. Mas a Bíblia vai aqui nos dar outros textos que vão apoiar, que vão mostrar essa ideia aqui da lição e do texto. Bom, vamos lá. 5:8. Porque no outro tempo eras trevas, mas agora sou luz no Senhor, andai como filhos da luz. Então, vivemos em trevas espirituais. A Bíblia diz que o mundo já no maligno. As trevas simbolizam pecado e separação de Deus. A transição das trevas para a luz é um ato gracioso do Pai. 1 Pedro 2:9, vamos lá. Eu gosto de citar bastante a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Ela não contém, ela é. Tem outros teólogos liberais aí que estão com essas doutrinas heréticas. Ela é a palavra de Deus, temos que ler assim. Então, olha só, o que diz aqui em 1 Isso é bastante interessante. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de Deus, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O sinal desta nova vida é a presença do Espírito. Porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama Abba Pai. O envio do Espírito é a prova da adoção do crente como filho legítimo. Eu não vou ler Romanos aqui, porque a gente já leu alguma parte. Vamos adiante. A expressão Espírito de seu Filho aponta para a missão do Espírito em continuar a obra de Cristo. 15:26, 16:14. Vamos ler pelo menos aqui o 16:14 de João. O 15:26 é que ele sempre tem usado para falar que o Espírito foi enviado pelo Pai e pelo Filho. Mas vamos ler aqui o 16:14 de João. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Assim como Jesus orava, Abba Pai. Eu falei ainda há pouco e vou ler para você aqui. Jesus orou também assim, pastor? Está aqui, meu amado irmão, em Marcos 14:16. O evangelista São Marcos nos registra esta palavra de Cristo. 14:16. Mais uma página assim, o capítulo 14 é grande. Perdão. 36, não 16, eu estava até na página certa.
E disse: Abba, Pai, todas as coisas são possíveis, faz de mim este cálice, não seja porém o que eu quero, mas o que tu queres. E foi exatamente no momento mais difícil de Cristo, que foi lá no Getsemane, quando ele estava perto a ser entregue para ser morto. O crente é capacitado a ter comunhão com Deus. Então, assim como Jesus orava, Abba, Pai, o crente é capacitado para ter comunhão com Deus. Aquele que andava em trevas, ignorância espiritual, agora vive em plena luz, guiado pelo Espírito. Então, de Deus a plenitude do Espírito, das trevas a plenitude do Espírito. Então, como falamos aqui, o homem sem Deus vive em trevas. Mas por que ele vive em trevas? Se eu fosse lá em João capítulo 3, quando Jesus fala em Nicodemo, depois de Deus amou muito da maneira de Deus seu filho unigênito para todo aquele que não pensa a vida eterna, João continua falando e diz que a luz veio e as trevas aborreceram a luz porque não queriam a luz, porque as suas más obras apareceriam. Então o homem anda em trevas porque ainda não aceitou Cristo e continua fazendo coisas erradas, continua fazendo coisas que desagradam a Deus. Adão e Eva foram se esconder de Deus. Tem como você se esconder de Deus? Qualquer ser humano, em qualquer lugar do mundo, em qualquer época, pode se esconder de Deus. O salmista diz no Salmo 139, se eu descer ao lugar mais baixo da terra, vou parafrasear ele, tu estás lá. Se eu subir no lugar mais alto que houver, tu estás lá também. Então, aonde você estiver, Deus está presente. Mas o homem quer encobrir, como Adão e Eva tentaram encobrir com folha de parreira. E hoje um homem com as suas desculpas, por causa do seu pecado, por causa dos seus erros. Então, nós vivemos em trevas. Agora, como é que faz essa transição das trevas para a luz? É um ato gracioso. O que é uma graça? É um dom, é uma dádiva, é algo que foi dado a você. A morte de Cristo na cruz do Calvário que nos traz salvação e vida eterna. E a vinda do Espírito Santo para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, para nos capacitar, é uma dádiva de Deus às nossas vidas. Não tem nada a ver com o que eu mereço, com o que eu fiz, com o que eu faço, mas é um ato gracioso. Eu estava em trevas e Deus me trouxe para a sua luz. Eu não era filho, era apenas uma criatura, e hoje sou um filho de Deus, porque o Senhor me trouxe para isto. Porque quem convence é o Espírito Santo. Ok? Então nós já estudamos tudo isso, né, pessoal? Pastor, só acredita que a graça é irresistível. Não, a graça é irresistível. Nós somos arminianos de origem eliana. Então cremos nisso. A graça preveniente. Deus sabe aquele ao qual vai aceitar ou não a sua graça, mas ele não força ninguém a nada e nem lança o homem no inferno porque ele quer lançar o homem no inferno. Então daí vai uma série de coisas que eu não vou entrar aqui porque não é o caso diretamente da lição. O homem que não aceita essa oportunidade, recusa essa graça, é que por causa do seu pecado, não por causa do pecado de Adão, perderá a vida eterna. Então ele fala, Espírito, seu Filho, aponta para a missão do Espírito de continuar a obra de Cristo. Já falamos isso. O outro Consolador, o Paracleto, aquele da mesma essência que viria. Então ele vem capacitar o crente, ele vem, aquele homem que estava em ignorância espiritual, agora vai viver na luz, guiado pelo Espírito Santo. Vamos agora para a segunda subdivisão, o Espírito nos guia na vontade do Pai. Então temos a transição aqui falando, neste primeiro ponto, sobre o Espírito e as verdades. Agora vamos ver o Espírito guiando. Os filhos são guiados pelo Espírito, primeira subdivisão. Paulo explica que a marca de um filho de Deus não é a filiação nominal, mas uma vida conduzida pelo Espírito, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. O verbo guiados, grego agontai, está no tempo presente passivo, indicando que os crentes são continuamente orientados pelo Espírito, como alguém que é levado pela mão. 1 João 2,27, vamos lá. Na hora que eu vou lendo muitos versículos, depois eu dou uma parada, vou lendo mais o texto, mas sempre bom estar lendo aqui os versículos, como eu digo para os irmãos, para os irmãos até mesmo avaliarem aqui o que está sendo dito. É a unção, e a unção que vós recebeste dele fica em vós, e não tem necessidade que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Isso significa que são instruídos pelo Espírito no caminho do Pai em todo o curso da vida.
Essa direção do Espírito se opõe à inclinação da carne, como já estudamos nas lições passadas, né? O fruto do Espírito, as obras da carne e o fruto do Espírito. Tal orientação não é forçada, mas fruto da habitação do Espírito no coração regenerado. Romanos 8:9. Então vamos ver aqui que não é algo forçado, Deus nos obriga, não, é algo que Ele nos concede. Vamos lá, Romanos 8, versículo 9 diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Como filhos, não fomos deixados órfãos. Jesus disse: não vos deixarei órfãos. O Espírito aponta a direção e anda conosco no caminho. Então, guiados pelo Espírito, nós saímos do ponto anterior falando sobre esse privilégio, essa dádiva de ser guiado pelo Espírito. E ele usa aqui a palavra agontai do grego para dizer que não é algo pontual apenas no momento. O pastor Hélio está dando a lição agora, ministrando aqui no YouTube, então ele está sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Não, sim, né? Logicamente. Ontem preguei em Santa Marta, guiado pelo Espírito de Deus. Ministrei aula de manhã na igreja da sede, guiado pelo Espírito de Deus. Mas é diário, é total, é seguido, não é algo pontual apenas. E não é só guiado nas coisas espirituais. Deus me guia para ensinar, Deus me guia para pregar, para cantar, para tocar o instrumento. Não, Deus me guia em todas as áreas da minha vida, porque Ele quer direcionar as nossas vidas. Então veja bem, qual é essa marca? A marca do Filho de Deus não é uma filiação nominal. E a gente já falou até aqui nas edições passadas, falar sobre o Espírito, eu até disse, temos os dons espirituais, são ferramentas, estudamos isso na lição da capacitação, ferramentas de Deus para a pregação do Evangelho. E temos o fruto do Espírito. Ambos são importantes? Sim, lógico. Mas como o mundo, o mundo poderá ver Deus em nós? Através dos dons sendo utilizados da forma correta, como Paulo orientou em 1 Coríntios 12:14, sendo usados para a glória de Deus, para tudo que for útil, para edificação, consolação da igreja? Sim. Exortação? Sim. Mas até mesmo os dons têm que ser utilizados baseado no fruto. O dom tem que ser utilizado com amor, com paz, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio, temperança. Então o homem, a presença do Espírito em nós se manifesta essencialmente pelo fruto, também pelos dons, mas essencialmente pelo fruto do Espírito na nossa vida. Eu achei interessante, né, quando ele falou de guiado, né, é como se fosse levado pela mão. Porque nós precisamos ser guiados, levados pela mão pelo Senhor. Ele guiar. Isso vai demonstrar o que, pastor? Vai demonstrar que você depende de Deus. Muitas vezes a gente quer depender de nós mesmos, da nossa sabedoria, do nosso jeitinho brasileiro, de outras coisas mais. Mas não, é o Espírito de Deus que nos guia. É o Espírito de Deus que nos leva pela mão para que possamos tomar a atitude certa, fazer as coisas certas. E aí ele diz aqui, o Espírito nos instrui em todo o tempo da nossa vida. E isso opõe, logicamente, à inclinação da carne. Precisamos estar sempre ligados ao Senhor. Vamos aqui à segunda subdivisão do ponto 2. O Espírito opera a mortificação da carne. A Bíblia apresenta a mortificação da carne como um princípio da vida cristã. Se pelo Espírito mortificados as obras do corpo, vereis. O termo mortificar, no grego thanato, significa fazer morrer, sufocar algo até que perca sua força. Diz respeito à necessidade do crente subjugar os desejos pecaminosos. O texto afirma que é pelo Espírito que essa obra é realizada. Ele é o agente divino que capacita o salvo a vencer a carne. Porém, o papel do crente não é ser passivo. Devemos andar em Espírito. Gálatas 5,16. Despindo o velho homem, Efésios 4,22. Crucificar a carne, Gálatas 5,24. E nos santificar diariamente, Colossenses 3,5. E 1 Tessalonicenses 4,3. Vamos ler aqui apenas um texto, que será Colossenses. Eu até abri primeiro Tessalonicenses. Vamos lá. Vamos ler Tessalonicenses 4,3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição.
A ação do Espírito não apenas mostra o erro, mas transforma a vontade e fortalece o crente contra o pecado. Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, por não estar debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, vamos lá. Filhos, o Espírito opera a mortificação da carne. Veja bem, meu irmão, a santificação, como estudamos na lição sobre a regeneração, o Espírito de regeneração, é algo que vem de Deus. Mas aqui existe uma sinergia conosco. Seguir a paz e a santificação, sem qual ninguém verá o Senhor. E eu vou citar todas essas partes que ele falou. Se Paulo diz que a gente tem que andar em Espírito, como diz em Gálatas 5,16, quando ele vai falar sobre a obra da carne e o fruto do Espírito, é porque eu tenho que andar em amor, paz, longanimidade e bondade. Mas se eu decidir andar em fornicação, emulação, porfia, uma série de coisas, como está lá na obra da carne, ira, contenda, eu não vou estar andando no fruto do Espírito. Eu não creio, e eu creio que o irmão também não crê, que nós somos um boneco, uma marionete, que Deus vem e me leva para cá, leva para cá, leva para cá. Não. Ele deu o livre-arbítrio. Entendo que o homem continua com o livre-arbítrio. Então eu posso escolher fazer ou não. É lógico, mais uma vez eu digo, quem me dá força, graça, é Deus. Então eu abro o meu coração, aceito a Cristo como Salvador, recebo o Espírito Santo e agora preciso ser guiado por Ele. E aqui num ponto aqui interessante que ele fala, a mortificação da carne. Então vamos lá, pai. Pastor, como é que eu mortifico a carne? Eu vou dar um exemplo, eu acho que nem seria o exemplo mais certinho que eu poderia dar, mas eu vou dar, de vez em quando eu falo na igreja. Eu pego assim, às vezes, um aluno, tem um Elias, está estudando geografia, já perguntei a ele numa escola musical, você está estudando livro de direito, de medicina? Não, ele está estudando a matéria de geografia. O Eliseu estudou letras. Ele vai estudar livro de direito, livro de medicina, biologia, não, ele vai estudar a área de letras. Então eu quero me formar um engenheiro, eu vou estudar contabilidade, eu estudei contabilidade. Eu não estudei livro de medicina. Então, eu quero ir para o céu. Eu quero fazer a vontade de Deus. Eu quero agradar ao Senhor. Eu vou ler este livro aqui, a Bíblia Sagrada. É esse livro que eu vou ler. Vou ter uma vida de oração. Vou ter uma vida de comunhão com os crentes. Eu vou estar na igreja, vou estar aprendendo na escola bíblica dominical, no culto, onde eu falava na escola bíblica. Eu aprendo com os irmãos. O pastor está ali ministrando, ele que está ensinando, ele que está falando tudo que... Não, às vezes o irmão fala algo para, ali no estudo ou em outro momento, que nos traz abre nossa mente, logicamente é algo dirigido pelo Espírito Santo, e você aprende. Porque o dia que eu deixar de aprender, que acho que eu sei tudo, aí é o começo da minha queda. Eu estou sempre aprendendo. Até recentemente, estava lendo um comentário, Paulo, ao escrever 2 Timóteo, capítulo 4, quando ele estava perto de morrer, porque ele diz lá, combati o bom combate, acabei que era guardar a fé, ele sabia que ele ia morrer. Logo depois ele pede a Timóteo que ele traga os livros que ele tinha deixado numa outra cidade. Então ele sabia que estava perto de morrer, mas não queria parar de estudar a palavra de Deus. Então precisamos sempre estar aprendendo. Aí nós vamos mortificar o da carne. Agora, meu amado irmão, se em vez de ler a Bíblia, eu preferi passar o dia todo na rede social, se eu preferir estar preocupado com outras coisas, não estou falando que você entrar na rede social é pecado, mas a prioridade maior na tua vida tem que ser comunhão com Deus. Se eu colocar diante de mim coisas que eu não deveria colocar, ver coisas que eu não deveria estar vendo, então eu estou dando brecha para o inimigo entrar na minha vida. Então, muito cuidado, o Espírito opera a modificação. Depois ele diz, despir-se do velho homem, crucificar a carne, santificar diariamente. E ele diz mais aqui, para terminar o ponto, o Espírito não mostra apenas o erro, mas ele nos transforma a vontade e fortalece o crente contra o pecado. O Espírito não diz para mim, isso aqui está errado, mas ele me dá força para vencer aquilo que está errado. Eu já sei o que está errado, porque o Espírito já falou comigo através da palavra de Deus, e agora ele me fortalece para que eu possa vencer. Vamos lá.
Terceira subdivisão desse ponto. O Espírito age conforme o plano do Pai. O plano da redenção é uma obra trinitária. Vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Esse texto enfatiza que o Pai enviou o Filho na plenitude dos tempos, isto é, no tempo por Deus escolhido. O Filho foi enviado para o resgate dos pecadores, e o Espírito para nos transformar em filhos legítimos. Desse modo, o Pai é o autor do plano da salvação, 1 João 4,14, vamos lá. 1 João 4,14. E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para o Salvador do mundo. Então vamos lá. Agora, voltamos um pouco aqui, vamos para Hebreus, capítulo 9, versículo 12. 9,12 diz: nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. E o Espírito é o aplicativo da redenção. Voltamos um pouco mais, voltamos no sentido que nós estamos de 1 João, voltando na nossa Bíblia, na ordem que está os textos da nossa Bíblia. Vamos aqui a Efésios 1,5. E nos predestinou para filho da adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Em verdade, revela a perfeita harmonia da santidade. Então, o plano da salvação foi do Pai, o Filho veio executar, e o Espírito veio para, como já falamos, convencer o homem do pecado, do juízo, e também capacitar o homem. Então, tudo que a gente tem visto nesse trimestre aqui, todas as obras, não são obras exclusivas. O Pai tem uma coisa que só o Pai faz, o Filho não. Tem outra que só o Filho faz e o Pai não. E outra tem o que o Espírito Santo faz, não. Aí alguém fala, não, pastor, mas Jesus que morreu na cruz, o Pai não morreu, nem o Espírito. Não, logicamente isso está correto. Mas nós estamos falando do plano total. É uma obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma faz uma parte, outro faz outra, e outro faz outra, e tudo é concluído da maneira melhor, da maneira correta, da maneira maravilhosa. Então, nós temos um único Deus, em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, coeternos, coexistentes, enfim, tudo isso que a gente já estudou aqui, eu nem quero voltar, os irmãos eu creio que já aprenderam. Não somos triteístas, não temos três deuses, não cremos que ora Deus aparece como Pai, ora como Filho, como expressão, não somos modalistas. Nós cremos que Jesus é Deus, não somos como aqueles que negam, como Ário negou que Jesus era Deus. Não somos como pneumatomacos que estudamos, que creem que o Espírito Santo é Deus. Não, cremos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, já vimos desde a primeira lição, do batismo, os três aparecendo no mesmo momento, na fórmula batismal, na bênção apostólica, enfim. E também nesta obra, a redenção, como estudamos na lição, a penúltima lição, o Espírito Santo na obra da redenção, é trinitária. Houve a plenitude sempre na hora que para o Pai, dentro do seu plano, estava o momento correto, o Filho veio então para dar sua vida e posteriormente veio o Espírito Santo para convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo, para a glória de Deus. Como ele diz aqui no final, nos transformar em filhos legítimos, que esse é um dos pontos da lição. Inclusive, este ponto aqui que estamos estudando, o Espírito nos guia à vontade do Pai. E agora vamos ver, a Trindade nos conduz à herança eterna. É a terceira parte desta relação entre o Pai e o Espírito, que a lição quer nos trazer, mas estamos vendo aqui que toda a Trindade está envolvida nisto. Subdivisão 1, herdeiro de Deus por adoção. A doutrina da herança é inseparável da adoção. Paulo apresenta um dos benefícios da filiação. Se nós somos filhos, somos logo herdeiros, herdeiros de Deus, Romanos 8, 17a. O termo herdeiro grego kleronomos é utilizado no contexto legal para indicar que os adotados passam a ter pleno direito sobre os bens do Pai. Essa herança não é mérito, mas é recebida por adoção graciosa. É uma trinitária perfeita, o Pai planeja, garante a herança, o Filho a conquista na cruz e o Espírito é a garantia dessa herança.
A herança inclui as bênçãos já recebidas, entre elas a salvação e a justificação, Romanos 5:1, Efésios 2:8, e também as promessas futuras, tais como a vida eterna e a glorificação. Pedir licença para tomar um pouco d'água, porque está muito calor. Então, vamos lá. Herdeiro por adoção. Se nós formos olhar humanamente falando, quando alguém vai em um orfanato e adota uma criança, ela está fazendo isso por amor. Ela não está fazendo isso por obrigação. Pode ser que alguns façam por algum interesse, espúrio e tal, ou até querendo explorar aquela criança, mas, humanamente falando, é assim. Vai lá por amor. Deus nos amou primeiro, sendo nós pecadores. Então, veja bem, meu amado irmão. Ele diz aqui, kleronomos, um contexto, é uma dica, que os adotados passam a ter pleno direito ao bem do Pai. Isso nós vamos ver isso mais adiante lá, até no último ponto que falou do tempo da herança. É mérito? Não, é graça, é isso que eu estava falando aqui. O Pai planeja e garante a herança, o Filho conquista na cruz e o Espírito é a garantia dessa herança. Como foi assim? O Pai planejou a salvação e a herança para o Filho. O Filho garantiu a vitória na cruz, morrendo, e todos, quando aceitarem Ele como Salvador, terão direito à herança. Por que ele diz que o Espírito é a garantia dessa herança? E cita Efésios 1:3-14, poderia citar outro texto. Porque já explicamos isso na lição sobre o Espírito Santo. Veja bem, o Espírito Santo é o penhor da nossa salvação. Quando Jesus vier para arrebatar a sua igreja, o que vai olhar em nós? Vai olhar quantas almas ganhamos? Ah, pastor, não é importante ganhar alma? Lógico que é importante ganhar almas para Jesus. Quantas vezes Deus nos usou aqui num dom espiritual, que é gratuito, é dado a Ele? Não vai ver isso. É importante ser usado por Deus? É. Não. Nada do que nós fizemos para Ele. O que Ele vai ver dentro de nós e nós vamos subir, é o penhor da salvação, que é o Espírito Santo, é o garantidor desta obra. É aquele que veio garantir que nós realmente somos filhos de Deus. É a presença do Espírito Santo na nossa vida. Pastor, isso é batismo com o Espírito Santo? Eu falei língua, fui batizado, falei língua estranha, tenho dons espirituais, isso é garantia? Não. Veja bem, meu amado irmão. O Espírito Santo você recebe quando você aceita Cristo. Os 10 discípulos estavam lá no dia da ressurreição de Cristo, Jesus apareceu a eles, Tomé não estava nessa reunião, soprou sobre ele e falou, recebeu o Espírito Santo, e depois, no dia de Pentecostes, todos eles estavam lá, inclusive Tomé também, e foram batizados com o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo, como estudamos na lição passada capacitadora, como ele é o capacitador, ousadia para pegar a palavra, e os dons são ferramentas de Deus. Mas a presença do Espírito Santo é garantida na vida do crente, que deve buscar e pode ser batizado com o Espírito Santo, mas pode também não ser. Aquele que recebeu o Espírito Santo, ele tem essa garantia se ele permanecer até ao final. Então, essa herança, o que é? Bênção já recebida, salvação, justificação, regeneração, tudo isso. E as bênçãos futuras que ainda vão ter, e a glorificação final. Porque a última parte da nossa salvação acontecerá no dia que Cristo vier buscar a sua igreja. Se mortos, ressuscitaremos em um corpo glorioso, ou se estivermos vivos, seremos transformados. Vamos para a última subdivisão. Nós temos agora a penúltima, eu já estou falando errado aqui, temos a penúltima ainda. Co-herdeiros de Cristo por filiação. A filiação nos associa ao Filho primogênito como cordeiro de Cristo. Essa frase significa que compartilhamos com ele a mesma herança. O Filho reparte com seus irmãos redimidos aquilo que recebeu como herança eterna. Apocalipse 3:21. Vamos ler aqui Apocalipse 3:21. Apocalipse 3:21 diz o seguinte: e ao que vencer,
lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Essa herança não é de posses materiais, mas é gloriosa, incorruptível e incontaminável. Vamos lá, 1 Pedro 1,4. 1 Pedro, capítulo 1, versículo de número 4. Para uma herança incorruptível, incontaminável, que se não pode murchar, guardado no céu para vós. Porém, ser co-herdeiro de Cristo não significa apenas desfrutar da glória, mas também participar de seus sofrimentos. Esse texto é muito importante, já tem um texto da lição que fala sobre isso, Romanos, mas vamos a 2 Timóteo 2,12. Vamos lá, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 12. Se sofremos, também com ele reinaremos, se o negarmos, também ele nos negará. Isso confirma que a vida revela que essas aflições têm propósito eterno. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Cristo, Romanos 8,18. A glória futura é certa, mas a cruz precede a coroa. Nosso chamado não é apenas para ser salvo, mas para ser moldado conforme o Filho, e isso inclui as marcas da cruz. Gostaria de ler esse texto aqui, se tiver tempo até vou dar uma explicação sobre uma experiência que tive com ele. Não sei se vai dar tempo aqui no nosso estudo hoje. Desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Então, co-herdeiro por Cristo, por filiação. Por que nós nos tornamos herdeiro? Porque aceitamos a Cristo e nos tornamos filhos de Deus. Se Jesus é o Filho unigênito, e agora nós também, através de Cristo, passamos a ser filhos de Deus, Jesus é o herdeiro, nós passamos a ser co-herdeiros, herdeiros juntos. Ok? Está lá, o Filho reparte com seus inimigos aquilo que recebeu por herança do Pai. Agora, não é de posse materiais. Tem gente pregando hoje aí, vem para Cristo, vai ficar milionário, teus problemas acabaram. Não. Como diz Pedro lá, incorruptível, incontaminável. Gloriosa, incorruptível, incontaminável. Agora vem, meu amado irmão, esta é a parte, eu acho que para mim, é a parte principal da lição. Contudo, entretanto, conjunção adversativa, ser co-herdeiro de Cristo não significa apenas desfrutar da glória, mas também participar do seu sofrimento. Pastor, sofrimento meu amado irmão. Se com ele sofremos, com ele não. Se negarmos, ele nos negará. A coroa, como diz aqui, a cruz precede a coroa. Então, Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Não só esse texto, há vários outros. Se a gente for pegar os textos correlatos, nós ficaríamos lendo aqui versículos e o vídeo ia ser 2 horas de vídeo. Então, veja bem, temos que sofrer com Cristo. É lógico que nós sofremos com Ele e Ele nos dá a vitória. Talvez uns sofram mais do que outros, não importa, nós não temos que ficar olhando o tamanho do sofrimento. Vou olhar para os apóstolos, alguém pode achar que Paulo sofreu mais que Pedro, João sofreu menos porque ele não foi morto, assassinado, mas todos eles sofreram por Cristo. E não temos que comparar nenhum deles, apenas entender que esta é a palavra bíblica. Agora, no final ele diz, temos que ter as marcas da cruz. Eu disse da experiência, vou contar rapidamente. Estava no seminário, creio que no último ano, lá nós tínhamos uma capela que todos os alunos se reuniam e tínhamos que pregar 5 minutos. Os alunos do 3º e 4º ano pregavam, eu preguei lá também, tive que pregar como fosse um estágio, e os professores também pregavam. E nós tivemos um professor, que hoje ele é pastor, ele é pastor da Assembleia de Deus do Bom Sucesso, e as minhas filhas, a mais velha Alice Maria e a Isabel mais nova, estão numa congregação, são membros da congregação lá em Jacapaguá, da igreja dele, e ele pregou, mas era para pregar 5 minutos, mas ele pregou naquele dia meia hora, acabou a terceira aula, não teve terceira aula, e você podia olhar para aquele plenário e veria vários seminaristas chorando. Ele pregou sobre isso. Não vos inquieteis mais, mas que eu levo sobre o meu corpo a marca do Senhor Jesus. Temos que levar a marca da cruz. Pastor, não precisamos ser crucificados, ter marca na mão, na cabeça, coroa. Não. Entender que o sacrifício de Cristo, nós dependemos do sacrifício de Cristo em cada momento da nossa vida.
Nós só somos filhos por causa daquele sacrifício. Nós só somos filhos por causa da cruz. E temos que, a todo dia, viver como Ele quer que nós vivamos. Agora sim, vamos para a última subdivisão dessa lição. O Pai administra o tempo da herança. Paulo descreve a condição espiritual do homem antes da plena revelação de Cristo. Todo o tempo que o herdeiro é menino, está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Gálatas 4, 1, 2. Essa metáfora ilustra o período da antiga aliança, em que Israel, apesar das promessas, ainda não havia recebido a herança. Indica que o Pai Celestial é quem administra o momento do acesso à posse da herança. Ele tem um controle do tempo oportuno e exato, grego kairos, não só para o advento do Messias, mas também para a outorga das promessas e da herança eterna na vida de cada crente. Portanto, o crente deve confiar que Deus sabe o tempo certo para conceder cada porção da sua promessa a cada um de seus filhos. Romanos 8, 28. Vamos lá. Creio que vai ser o último texto que vamos ler hoje, aqui nesse vídeo, né? Mas sempre eu falo para os irmãos, lemos alguns, mas os irmãos podem ler outros. Sabemos que todas as coisas contribuem justamente a já citei, mas vamos de lá de novo, né? Para aqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados por seu decreto. Então, o Pai administra o tempo da herança. Então, há um tempo de Deus. O nosso tempo é o Cronos. Meses, dias, anos, horas, minutos, segundos. O tempo de Deus é Kairos, que a gente fala tempo para que nós possamos entender. É o tempo administrado ao nosso tempo. Deus não tem tempo. Deus é eterno. Nós é que temos tempo. Quando se começou, o Senhor então criou o sol, a lua, fez diferença entre dia e noite, porque assim Ele quis, o homem tem tempo. Agora, por ter essa questão de tempo, muitas vezes a gente quer que as coisas aconteçam. Veja bem, quando Cristo vai voltar para arrebatar a sua igreja, eu posso controlar esse tempo? Não. Então você vê, por exemplo, os adventistas do sétimo dia começaram com uma profecia falsa que Jesus ia voltar em determinado ano. Foi 1843, depois 1844, e depois criaram uma doutrina para justificar que Jesus não voltou. Os testemunhos de Jeová já marcaram a volta de Jesus diversas vezes, e tantos quantos outros grupos, seitas, heresias, grupos religiosos aí, enfim. Não. Nem o filho, quando estava aqui na terra, sabia a hora. Agora ele sabe, ele está junto ao Pai. Na plenitude dos tempos veio a bênção. Na plenitude dos tempos veio a salvação. E na plenitude dos tempos virá Jesus para arrebatar a sua igreja, e aí nós vamos estar com a última bênção aqui desta terra, que é a glorificação, recebendo as bênçãos espirituais que o Senhor nos preparou lá no céu. Na casa do meu Pai, muitas moradas, tem angústia de Deus, senão você teria dito. Eu vou preparar o lugar. Então, temos lugar preparado para nós a toda uma eternidade para passar com Deus. Agora, o que ele diz aqui, vamos falar da bênção aqui da terra. Também há tempo para receber a bênção aqui na terra. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam o Senhor, daqueles que são chamados pelo seu propósito. Então, eu sempre digo, quando Deus me deu a bênção, por exemplo, fiquei doente, passou um ano doente, fui curado hoje, a bênção chegou hoje. Não. Deus começou a agir no início, quando eu fiquei doente, todo um processo, e agora foi concretizado a bênção. Mas a bênção não começou agora. Daniel orou 27 dias, e quando ele estava orando, o anjo apareceu a ele e falou assim, desde o primeiro momento da oração, a resposta veio. Tive um impedimento para chegar, mas estou chegando aqui com a resposta. Jó chega no final do seu livro e ele fala, Senhor, até agora te conhecia por ouvir falar, mas agora teus olhos te veem. Como os olhos dele viram? Por toda aquela dificuldade que ele passou, perdendo alguns familiares, perdendo bens materiais e perdendo a saúde. Mas, dizem os estudiosos que foi um ano. Então, também aqui na terra, receber uma bênção de Deus. Deus tem um propósito, Ele tem a hora certa, o momento certo. Possamos entender que o Pai está cuidando de seus filhos. E temos
como já estudamos nas lições anteriores, estamos estudando também nessa, temos o Espírito Santo, o Consolador em nós, aquele Paracleto, aquele que está ao lado, aquele que está ajudando. Jesus prometeu: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E Ele nunca nos abandonou e nunca vai nos abandonar. Vamos então para a conclusão desta lição maravilhosa. Apenas já estamos terminando, como eu disse lá no início do vídeo, estamos terminando esse trimestre, mas já temos até o assunto do próximo trimestre. Quando terminar aqui de ler a conclusão, vou falar. O Espírito Santo é a dádiva do Pai Celestial e de seu Filho Jesus Cristo. O Espírito nos torna filhos por adoção, herdeiros com Cristo, habita em nós, orienta e santifica o crente. A igreja deve viver sobre essa consciência. Pertencemos ao Pai, guiados pelo Espírito, glorificando ao Filho. Então, a dádiva, um presente dado ao Pai, pelo Pai e por seu Filho. Vamos enviar o Espírito Santo, como já estudamos em várias lições. Então, um presente. O Espírito Santo é um presente, uma dádiva para as nossas vidas. Bom, recebemos uma dádiva. Eu posso receber, alguém pode me dar um carro do ano, e eu pegar esse carro e utilizar ele mal, e acabar sendo preso, ou acontecer alguma coisa, ou destruir. Então, materialmente falando, uma ilustração não tão boa, mas para você entender. Deus pode me dar o seu Espírito Santo e eu simplesmente não valorizar isto. Aí ele diz: esse Espírito nos torna filhos, herdeiros, habita em nós, orienta e santifica o crente. Olha quanta bênção. Agora eu sou filho de Deus, sou herdeiro das bênçãos a qual Ele preparou, o Espírito habita na minha vida, me orienta e me ajuda a santificar. Que maravilha é a presença do Espírito Santo na vida de cada crente. E aí ele diz, dá orientação à igreja, tem que ter essa consciência. Qual consciência? Eu pertenço ao Pai, sou guiado pelo Filho, sou guiado pelo Espírito para glorificar o Filho. Eu vou ler, pastor, o senhor falou que ia ler o último texto, não vou ler mais um aqui, que tem a ver com glorificar o Filho. Está aqui, vamos lá, acho que é o versículo anterior, eu pensei que era o 32, mas não é. O 31. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, é o que a lição diz aqui. Pertencemos ao Pai, somos do Pai. Somos filhos, fomos adotados. Somos guiados pelo Espírito. Não, em um momento específico, não. Toda a nossa vida. Desde o momento que aceitamos a Cristo até o dia da nossa glorificação. E tudo que nós fizermos nesta vida, pertencendo ao Pai e sendo guiado pelo Espírito, deve glorificar ao Filho. Como eu disse que ia falar depois aqui da leitura da conclusão, nós vamos estudar alguns patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Estaremos estudando sobre esses patriarcas no próximo trimestre. Mas ainda temos 2 lições, e se Deus assim nos permitir, semana que vem estaremos ministrando o Filho e o Espírito. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.